Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. Lembrando sempre que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. E neste segundo bloco, como vocês estão acostumados, quem sempre acompanha o Superi Notícias sabe que o segundo bloco normalmente é destinado a várias entrevistas com grandes profissionais do nicho, de qualquer nicho profissional aqui de Governador Valadares. E hoje vou ter a honra de conversar com a advogada doutora Nayara Maciel. Ela que está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre o direito empresarial. Doutora Nayara, primeiramente, seja muito bem-vinda, boa tarde e é um prazer ter você aqui. Boa tarde, obrigada por me receber. A honra é toda nossa, doutora, e é sempre muito importante, e fico muito feliz de sempre estar recebendo profissionais ligados à área do direito, porque o direito é uma área que abrange muita coisa, né? É de fato uma área muito abrangente, e você, pertencente, né, a essa classe da área do direito empresarial, uma área muito importante, principalmente em Valadares, onde nós sabemos que existem milhares, centenas de milhares de empresas, é uma cidade muito baseada no comércio. Imagino que a sua área de atuação aqui em Valadares é muito ampla. Para a gente poder começar, e para quem não conhece muito, o que consiste, o que é o direito empresarial? Bom, vamos lá. Não só em Valadares, mas fora daqui também, a gente tem uma atuação bem ampla, graças a Deus, no direito empresarial, no ramo empresarial, na verdade. E o direito empresarial, para o advogado, ele consiste principalmente na contenção na contenção e na possibilidade de evitar problemas futuros para os empresários, para as empresas e ajudar mesmo a não sofrer prejuízos futuramente. Claro que nós atuamos também na área judicial, mas principalmente na extrajudicial, porque o objetivo principal do direito empresarial é se precaver de futuros problemas. Isso. Interessante, né? Até porque nós sabemos que as empresas estão sempre à margem de ter algum tipo de problema, seja com funcionário, seja pela questão de marca. Imagino com um funcionário, né? Muitas empresas tiveram vários problemas num período mais agravante da pandemia, com as medidas restritivas. Enfim, além de servir como uma espécie de prevenção, né, para o empresário não sofrer nenhum tipo de consequência negativa. Qual que é o outro grande objetivo do direito empresarial ou os outros objetivos? Vou falar de alguns outros grandes objetivos do direito empresarial. É uma matéria muito ampla, tá? Não tem como, né, a gente ficar aqui, até porque a gente está em constante aprendizado e a matéria está sempre evoluindo. Inclusive, um dos outros objetivos dessa análise, desse acompanhamento que a gente faz, é também analisar o mercado, a forma do mercado como um todo. Por exemplo, nós estamos sempre em constante evolução. Claro. Por óbvio, as empresas também. Todo dia aparece um novo tipo de mercado, um novo tipo de empreendimento. Sim. Então, a nossa obrigação como profissional é também ajudar e orientar nesse sentido. Lembrando que nós fazemos isso principalmente para poder direcionar as empresas a agirem dentro da lei, né? Porque existem algumas coisas que são expressamente proibidas, algumas que não. Então, a gente sempre tenta alinhar direitinho, né, com os empresários para que eles mantenham essa linha. E, consequentemente, por óbvio, todo mundo visa o lucro. Claro. Então, a nossa ajuda é nisso também, de sempre otimizar, sempre ampliar o lucro empresarial e dar ajudar a não ter os prejuízos, como eu já falei, mas também ajudar a crescer a empresa em diversas áreas, seja em contratos, análise também de contratos, com fornecedores, realmente para poder orientar melhor os empresários nesse sentido. E, Nayara, para a gente poder avançar no nosso bate-papo, justamente para a gente poder meio que resumir tudo isso que você acabou de falar, nós sabemos, né, que principalmente nos períodos mais agravantes da pandemia, os empresários sofreram bastante em várias áreas. E aí, no início ali das medidas restritivas em 2020, também tiveram algumas, depois também da implantação do Minas Consciente, bares, restaurantes, várias outras empresas ficaram fechadas, enfim. E justamente nesse período mais agravante da pandemia, o direito empresarial, imagino que deve ter agido em várias áreas e em várias situações. O
que eu quero te perguntar? Você sente que o direito empresarial ou o advogado que está nichado nessa classe ganhou uma importância aos olhos dos empresários? Vocês sentem que o trabalho de vocês é mais reconhecido neste momento? Com certeza, Gustavo. Principalmente na questão tributária. Nós também analisamos essa questão tributária. Sim. Então, obviamente, e por consequência da pandemia, muitas empresas estão devendo, muitas empresas estão com dificuldades de realizar pagamentos de tributos, que a gente sabe que não são poucos, né, infelizmente. Sim. Então, nós fazemos as negociações, nós fazemos tudo para poder tentar minimizar o impacto que essa pandemia causou para as empresas. As ações trabalhistas, que aumentaram significativamente. Várias, né? Infelizmente, os empresários pagam, às vezes, até um pouco a mais, né, do que... para poder tentar mesmo chegar num consenso, para poder tentar fazer mesmo de uma maneira que seja bom para ambas as partes. Então, eu realmente acredito que vai crescer ainda mais a importância do advogado nessa área. Porque imagino que ainda muitos empresários não dão conta ou ainda não se deram conta da importância dessa figura. Não, ainda não. Muita gente aqui ainda deixa para depois e vai quando tentar acontece alguma coisa. E ainda assim, muitos deixam, só vem até mim Sim. quando a bomba já está muito grande. E aí já é difícil resolver. Já é bem difícil. Já existem muitos juros que a gente não consegue tirar, revisões de cálculos que a gente não consegue mais, né, abaixar de uma forma que talvez ajudaria. E principalmente muitos deixam correr a ação trabalhista sem irem até o judiciário, né? Então, o prejuízo é muito maior e muitos não querem pagar, Sim. né? Para ver. Muitos pagam, aliás, desculpa. Muitos pagam para ver. Interessante. E fique o alerta, né, para você que tem uma empresa, Valadares, que é uma cidade que tem, né, o comércio e o empreendedorismo como base da fonte de sustentação. Procure um advogado empresarial antes de acontecer algum tipo de problema, porque depois pode ser tarde. Os problemas tendem a aumentar. E no direito empresarial, até para a gente poder fechar nossa entrevista, durante o período mais agravante da pandemia, qual foi o tipo de problema que mais se agravou e que mais ocorreu? Ou foram vários? Não tem nem como elencar um Foram vários, mas eu acredito que o principal foram as ações trabalhistas que as empresas sofreram, por ter que, às vezes, desligar um funcionário porque não estavam tendo renda. Então, eu acredito que foi o principal mesmo. Quebras de contrato Sim. também, né? E inadimplência dos restaurantes, bares, Sim. inclusive, empresas com os fornecedores. E por isso a importância de análise e fazer contrato, gente. Isso é até uma orientação. Qualquer dono de loja, do tamanho que for sua empresa, tenha um contrato com seus fornecedores, até mesmo com os influencers que vão na sua loja. Isso é muito importante, faz toda a diferença, né, para o comércio e para você se resguardar. Até muito por conta, quando tiver algum tipo de problema, esse contrato pode servir como uma prova a seu favor. Exatamente. E até mesmo uma forma de prevenção, Sim. né? De futuros problemas mesmo, do que está ali, está ali. Com certeza. Não tem como sair do que está ali escrito Claro no papel. Que existe a lei, né? Que claro. Sobrepõe tudo isso. Não adianta você querer colocar no contrato alguma coisa que a lei proíbe. Sim. Mas, normalmente, te resguarda de muitas coisas. Doutora Nayara, obrigado por esse bate-papo, obrigado por ter aceitado o convite, foi uma honra te ter aqui e, claro, as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigada por me receber e boa tarde para todo mundo. Obrigado mais uma vez, doutora Nayara. O Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!